Peguem suas Bíblias, abram em João capítulo 14. João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler 2 versos deste capítulo. Os versos 16 e 17. João 14, versos 16 e 17, o texto bíblico diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A partir de hoje, e marcando este mês de novembro, a nossa série será Nosso Amigo Santo Espírito. Vamos tratar durante essas semanas sobre o Espírito Santo, sua pessoa, sua essência, seus atributos, suas obras. Vamos crescer muito conhecendo essa face de Deus que muitas vezes temos desprezado, que muitas vezes deixamos de lado, quando na verdade ele precisa ser o principal na nossa trajetória diária. O tema da mensagem de hoje é o Espírito Santo é Deus. E com esse texto, com essa temática, eu começo a dizer para vocês que o que nós chamamos de doutrina do Espírito Santo, numa linguagem técnica, seria chamado de pneumatologia, que é o estudo do Espírito. Nós encontramos a sua importância em todo o contexto bíblico. Com exceção de 2ª e 3ª João, 2 livros mais curtinhos, didáticos, a Bíblia inteira faz referência à pessoa do Espírito Santo. Seu valor é inestimável, obviamente. No Novo Testamento, as referências à pessoa e à obra do Espírito Santo são abundantes. Em todo o tempo nós encontramos o Espírito Santo agindo. Ele não vem a partir do Pentecoste. Ele não vem a partir do batismo de Jesus. Ele está o tempo inteiro agindo. E na nova aliança, conforme nós acabamos de ler, ele ocupa um papel central. O Espírito Santo, como Deus, ele está conosco. Na antiga aliança, no Velho Testamento, ele atuava com ações esporádicas. Ele vinha e ocupava um lugar, ocupava uma pessoa profeticamente, sonhos, visões. Mas agora, a palavra nos ensina que ele está permanentemente conosco. Mas a questão da doutrina do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, apesar de ser tão tratada biblicamente, ela é muitas vezes negligenciada no nosso dia a dia. Ela é negligenciada nos púlpitos, é negligenciada na igreja. Sobretudo porque atualmente existe um formalismo por parte de alguns. Existe o fanatismo por parte de outros. Então, alguns pensam que estão dando muita ênfase ao Espírito Santo numa jornada de poder, mas na verdade estão negligenciando a sua ação, estão fazendo as coisas sem ordem, sem decência. E outros estão negando a ação do Espírito Santo. E isso produz uma igreja indiferente. Produz uma igreja que tem falhado na sua missão por não contar com o seu principal combustível, por não contar com o seu principal agente. Então a nossa experiência cristã, ela acaba sendo fraca. E nós acabamos vivendo um cristianismo privado de novo nascimento. Acabamos vivendo um cristianismo privado de vida, verdadeira vida, vida em abundância. Privado de paz. Quantos crentes que você conhece que está atordoado?
está virado no giraia. Quantos? Você fala, cara, mas você não vai para a igreja? Mas você não ouve a palavra? Não ouve a palavra que precisa ouvir. Porque não houve uma palavra cheia do Espírito Santo. Não houve uma palavra que é viés de uma ação gloriosa do administrador da obra de Deus, que é o Espírito Santo. Então nos falta equilíbrio, nos falta dinamismo, nos falta santidade. Um lugar onde o Espírito Santo não está mais atuando, não há mais temor, não há mais reverência. Um lugar onde o Espírito Santo não está atuando, Jesus está onde? Está lá fora, batendo na porta, para ver se pode entrar. Buscando uma oportunidade de fazer parte. Então é para nós de suma importância voltarmos à essência, ao reconhecimento de quem é o Espírito Santo. Não pelo fato apenas de ele ser amplamente mencionado na Bíblia, mas por seu importante trabalho, por sua essência, por quem ele é. E eu quero te convidar a entrarmos juntos numa jornada de conhecer o nosso amigo Santo Espírito. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, não é algo que a gente fala glória, 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 rararararará, e ele vem. Não é isso. O Espírito Santo está presente. Nós vamos tratar sobre isso no percurso dos nossos encontros esse mês. Ele tem sentimentos. É ele que tem que conduzir a obra, é ele que tem que conduzir a nossa vida. Então a igreja de Jesus não é conduzida por homens que fazem reuniões e tomam decisões. Nós vamos observar isso a partir de hoje já. O Espírito Santo é quem dá a ordem. Nós precisamos aprender a ouvi-lo. Nós precisamos acatar as suas direções. Senão nós não estamos vivendo a vida cristã. O conhecimento do Espírito Santo, da sua pessoa, nos livra de cairmos em armadilhas. Nos livra de cairmos nas heresias, que são comuns nos nossos dias. Mas por que muitos têm abraçado isso? Porque não conhecem o Espírito Santo. Vocês lembram daquele tempo que você vivia, e se você ainda vive isso, glória a Deus por isso, que você olhava para uma pessoa e falava assim, e mundanamente nós diríamos assim, o Espírito não bateu. Mas quando nós somos de Deus, o que acontece? Nós discernimos espiritualmente. Mas se nós passamos a percorrer uma jornada sem dar valor para a presença dele, para quem ele é, para tê-lo como amigo, nós começamos a entrar em enrascadas. Como dizia antigamente, começamos a meter a mão em cumbuca, enfiar o pé na jaca, chutar o pau da barraca. Por quê? Porque não há discernimento. Onde não há Espírito Santo, não há discernimento. Onde não há Espírito Santo, não há visão. Onde não há Espírito Santo, não há direção. Por isso é necessário, queridos, voltarmos ao equilíbrio e estudarmos. Mas eu não quero levá-los aqui a um estudo teórico. Eu não quero levá-los a um estudo teológico. E muito menos o pensamento de que eu estou dizendo aqui, estudo de avaliação. Deixa eu estudar o Moisés. Nós não podemos falar sobre relacionamentos quando estudamos o próximo. Nós falamos de relacionamentos quando convivemos com o próximo. E este é um convite de voltarmos a conviver com o Espírito Santo, de lembrar que o Senhor Jesus disse, eu vou enviá-lo para estar com vocês todos os dias. E a nossa jornada tem sido uma jornada que reverencia a presença do Espírito Santo. O nosso vocabulário é um vocabulário que é consciente da presença do Espírito Santo, porque se ele está presente, ele está vendo. Eu não estou falando de um mero conhecimento bíblico ou teológico, mas amparado pelo conhecimento bíblico e teológico, eu te convido para uma imersão na pessoa do Espírito Santo, na grandeza do nosso Deus presente. Quando nós falamos sobre relacionar, quando eu estou dizendo sobre mergulhar na pessoa, eu estou falando sobre experimentar, relacionar-se, ter comunhão, ter intimidade e desfrutar da ação maravilhosa
dessa maravilhosa pessoa, desse poderoso amigo. Então seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa série de ministrações, nosso amigo Santo Espírito. E que nós possamos fechar essa série com um verdadeiro sentimento do que diz aquela canção. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Que nós possamos ter uma abertura tão maravilhosa, que não haja mais em nós as confusões, que não haja mais as revelações, a gente diga, não estou entendendo, mas que quando nós estivermos com Ele, os céus se abram, a clareza se manifeste, os caminhos no deserto, os caminhos à nossa frente se estabeleçam e nós venhamos dizer, aleluia, aleluia, aleluia. No deserto, ele era a nuvem conduzindo o povo, mas agora ele é a presença e internamente ele não é algo que nós estamos visualizando para segui-lo, ele é alguém que está dizendo dentro de nós, que está se movendo dentro de nós. Mas para que nós vivamos essa essência, nós precisamos saber quem ele é. Nós não estamos todos assim aqui. Nós temos uma curta jornada que estamos todos assim, se falarmos nossos interrelacionamentos. Estamos todos experimentando. Vocês estão me experimentando, eu estou experimentando vocês. Vocês estão buscando saber quem eu sou, eu estou buscando conhecer quem é vocês. Nós estamos trilhando essa jornada. E isso só se estabelece com relacionamentos. É esse o sentido de experimentar. Então, queridos, nós precisamos saber que o Espírito Santo é Deus. Você ama a Deus? Você reverencia a Deus? Você adora a Deus? Você o faz também com o Espírito Santo. E a divindade do Espírito Santo é biblicamente provada, porque ele é possuidor dos atributos do Pai e dos atributos do Filho. E eu quero apresentar para você relatos bíblicos que testificam os atributos do Espírito Santo como Deus. Aqueles que só podem ser encontrados na pessoa de Deus, portanto, biblicamente, ele é Deus. E a primeira referência que nós temos sobre o atributo da divindade do Espírito Santo é que ele é eterno. Ele existe antes de tudo, não tem começo e não tem fim. Se você olhar para Hebreus 9,14, e aqui nós vamos ter pregação e aula ao mesmo tempo, então você pode fazer suas anotações, se você sentir a vontade para isso, e quiser realmente saber quem ele é, e estudá-lo, experimentá-lo, você vai encontrar em Hebreus 9,14, que o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Quem é esse Espírito? Qual que é o nome dele? Espírito eterno. Eterno. Ele não é uma criação, ele sempre existiu. Quem é assim? Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele não apenas é eterno, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós vemos João 14, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Uau! Ele não estará em você, ele não está em uma pessoa com uma presença limitada, ele está em todos os que o reconhecem, a todos os que servem a Jesus, que aceitam a salvação. Ele também é onipotente, você pode encontrar isso, por exemplo, em Romanos 15, 19, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo, o poder do Espírito, o dunamis. Ele é poderoso. A mesma referência feita a Deus é feita ao Espírito Santo com relação ao seu poder. Ele pode todas as coisas. Aleluia. O que você acha de andar pelas ruas
da cidade com o presidente? O que você acha de andar pelas ruas da cidade com o Elon Musk? O que você acha de andar pelas ruas da cidade com o Bill Gates? O que você acha de andar pelas ruas da cidade com pessoas de poder e autoridade sociais? Legal, joia, fiche. Porém, nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando com aquele que tem sobre si todo o poder e toda a autoridade. Por isso nós não podemos ser pessoinhas nessa terra. Nós não podemos andar como qualquer coisa nessa terra. Nós não podemos andar de cabeça baixa, corcunda. Nós precisamos erguer a cabeça, posicionar o ombro e saber que nós andamos com aquele que é o poder. Ele está em nós. Ele se manifesta através de nós. Meu Deus! Ele é onisciente, atributo divino. O que é onisciente? Ele tem conhecimento de tudo. Se você olhar para 1 Coríntios 2, 10 e 11, como uma das muitas provas que o texto bíblico traz, está dizendo para nós o seguinte: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E agora ele diz: o Espírito sonda todas as coisas. Ele sabe tudo. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Se você precisa de revelações celestiais, quem pode te dar é o Espírito Santo. Portanto, seus atributos, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, revelam que ele é Deus. Mas para além dos seus atributos, as suas obras testificam que ele é Deus. Meus irmãos, quando nós começamos naturalmente a falar de alguém que na nossa esfera humana faz coisas grandiosas, quando nós assistimos aqueles cortes de vídeos do Got Talents, e nós vemos alguém fazendo algo extraordinário, nós nos emocionamos. Um ser humano de verdade se emociona. Alguém já se emocionou com coisas que foram feitas ali? Já viram cortes do Got Talent? E algumas vezes você viu alguém que cantou e você falou, meu Deus. Algumas vezes você viu alguém que fez alguma coisa interessante. É claro que tem muitos babacas lá também, mas eu estou falando de coisas importantes. E nós dissemos, uau. E aquele corte, por exemplo, muito tradicional, de uma pessoa que começa a desenhar, parece que não vai sair nada, todo mundo já dá a luz vermelha para ela, e aí de repente quando ela vira o quadro, tá o rosto pleno de alguém, que eu não lembro quem era lá, mas algum famoso. Ah, sim, desenho um dos próprios jurados, exatamente. Vocês já viram, emocionante. Mas, queridos, nós estamos falando daquele que era e que é. Ele não há de vir, porque ele já veio e ele está aqui agora, ele está em você. Se você se lembra da antiga canção, ele se move em você, o Espírito Santo está em você. Se nós nos conscientizarmos disso, nós vamos viver uma nova vida. Nós vamos ter atitudes diferentes. E o Espírito Santo, meus irmãos, em suas obras, a Bíblia diz que ele participou ativamente da criação. Ele estava na criação do universo. Ele estava na criação do mundo. E aí Gênesis 1:2 diz, a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E quem estava lá, meus irmãos? Quem estava lá? Você lembra disso? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo que foi criado, tudo que foi desenvolvido, tem a ação do Espírito. O salmista, ele diz no Salmo 104:30, quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas as faces da terra. Uau! O Espírito Santo estava agindo na criação do mundo. Mas ele também estava agindo na criação do homem. Gênesis
1:26 e 27 diz sobre ele. Então disse Deus, façamos o homem. O que é esse façamos? É o conselho celestial. Que conselho é esse? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estavam juntos na Trindade, desenvolvendo todo o projeto. E ele diz, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora Jó 33:4 diz para nós, o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha quem estava na sua criação. Olha quem estava lá. Consegue entender, meus irmãos? Vocês conseguem entender, meus irmãos, minhas irmãs? Você consegue entender que ele estava te pensando dentro de toda a característica natural de fecundação, entre 200 e 300 milhões de espermatozoides. Você foi aquele que o Espírito Santo botou um chapeuzinho vermelho e falou, vai lá, essa é sua. Vai, porque agora eu vou ser com você. Porque o chapéu vermelho, que ele quer do PT, não, é para te diferenciar, aleluia. Pode ser azul o chapéu, pode ser de outra cor. Mas o vermelho te dá esse destaque. Sai da frente, porque agora eu vou passar. E você venceu naquela muvuca. Você acha que tu não vai vencer agora em meio às 8 bilhões? Tu vai vencer. Mas você precisa conhecer quem é que te dá força. Você precisa saber quem é que estava com você no começo. Você precisa saber quem é que está com você na jornada. E você precisa saber quem é que vai estar com você no final e para a eternidade. Aleluia. O Espírito Santo estava presente como inspirador da Bíblia Sagrada. Primeiro, na escolha dos escritores, no conteúdo que escreveram. E aí, 1 Pedro 1, 10 e 11 está escrito, foi a respeito dessa salvação, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Meu Deus, quem estava quando essas letras estavam sendo ditadas? Quem estava? Mas se você o rejeita, se você não conhece, você começa a ouvir mentirosos, enganadores, dizendo, não, isso aqui é só uma escritura de homens. Mas o Espírito Santo estava lá. 2 Pedro 1,21 diz, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Vida eterna, meus irmãos. Palavras de vida eterna. A vida nessas linhas, a vida nesses escritos. Por isso somos tão assediados para que não recorramos a essas santas escrituras, mas se lembre que toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra de Deus. O Espírito Santo estava na escritura da palavra. Mas o Espírito Santo estava, sabe aonde também? Ele estava como quem ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos. E aí, Romanos 1, 4 e 8, 11 vai dizer para nós, primeiro 1, 4, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E agora, Romanos 8, 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Nós receberemos ressurreição no tempo da eternidade por meio do mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Meus irmãos, o apóstolo Valdemiro ia dizer que essa é para aplaudir de pé.
Mas eu não vou dizer isso para vocês, eu apenas vou dizer: saia daqui nessa noite sabendo quem é o seu amigo, aleluia. Saia daqui para diante deste mês, você olhar para a sua jornada e dizer: sabe quem é meu amigo? Aleluia, aleluia. Sabe quem está comigo? Vai levantar gigante para afrontar, vai levantar batalha espiritual, vai vir adversidade, vai vir desafio, vai vir problema, vai vir crises externas e internas, mas você vai olhar e dizer: sabe quem é meu amigo? Sabe quando a alma começar a se agitar aqui dentro? Sabe quando começar a borbulhar aqui dentro? Começar a querer nascer aquela ansiedade, começar a querer nascer aquela depressão? Você vai olhar para a alma e vai dizer: minha alma, confia em Deus, pois ainda o louvaremos. Minha alma, sabe quem é nosso amigo e está aqui com a gente, minha alma? Não se engane, minha alma, o Santo Espírito, o nosso amigo está aqui, aleluia, aleluia. Dá vontade de ser crente, não dá, irmãos, ouvindo essas coisas? Aleluia. O Espírito Santo é Deus, porque Ele é o único que gera novas criaturas em Jesus Cristo. João 3,5 diz: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aleluia. Nós precisamos nascer dele. Agora, João 3,5 vai dizer: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É o Espírito que nos santifica, que nos renova. E agora, ele vai dizer aqui em Romanos 15:16, ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios com dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Quem é que nos santifica, meus irmãos? O Espírito Santo. Aleluia. Assim, alguns de vocês foram Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. Outrora andávamos sujos, tortos, improváveis, mas agora fomos lavados, fomos justificados. É por isso que você pode andar nesse mundo com essa consciência: eu sei quem é meu amigo. Não é uma consciência arrogante para dar essa carteirada à toa. Não. É uma consciência humilde, que olha para o mundo com compaixão, que olha para o mundo com graça e diz: eu já estive aí, mas eu fui alcançado. E eu tenho um amigo capaz de te transformar, capaz de te modificar. Então é Ele quem nos santifica. Com relação à obra de Deus, quem é Ele? O Espírito Santo é Deus. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da obra. Ele é o executivo de Deus. E o que Ele está fazendo? O que Ele está realizando? Ele está cuidando de tudo. Diga aí, Ele está cuidando de tudo. Quem é que levanta os obreiros para a casa de Deus, para a obra de Deus? Quem é? É a hereditariedade? É o pai que faz o filho? Em muitos lugares, sim. Mas onde o Espírito Santo tem liberdade, aonde ele é o dono, é ele que faz. Então descanse seu coração. Descanse seu coração. Por muitos anos eu pensei naturalmente, eu me achava o desprezado. Eu me achava o Mefibosete. Vocês conhecem o Mefibosete? Quem é o Mefibosete? É o filho, o neto do Saul, o filho do Jonas, que ficou aleijado, ficou coxo. E onde ele foi morar? Em Far, Far Away. Ah, não, essa é a tradução moderna. É em Lodebar. E onde que é Lodebar no nosso tempo? Far, Far Away. E como ele se sentia? Como um cão morto. E muitas vezes eu pensei assim: ninguém vai me ver aqui. Eu não tenho hereditariedade. Ninguém na minha família é pastor. Não conheço, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O Senhor me levantou como primeiro pastor da nossa família de anos que nós temos
consciência, não é verdade? Depois de mim, alguns outros vieram. Mas eu me achava o Mefibosete. Mas o Senhor não se esquece dos seus. Um dia o rei se lembra. E ele fala, manda buscar, manda trazer. E diante de tanta história, eu me lembro que um dia que eu pensava, só para resumir, em outro momento eu conto mais detalhadamente, só para resumir. Eu que achava que nunca seria visto por ninguém. O presidente da nossa denominação no Brasil, pastor Luiz Bergamin. Um dia eu já cuidava de uma igreja que era da região dele. E um dia numa ceia regional, ele me chamou. E ele disse no meu ouvido, ele falou, Deus falou comigo essa noite. E eu disse, acredito. E ele disse, Deus me falou para te levantar como pastor para a próxima turma. Eu disse, eu creio. Se o Senhor falou com o Senhor, eu aceito. Quem sou eu? Um cão morto? Não. Tu tem uma história. O rei se lembra de você. Ele sabe onde você está. Talvez você esteja nos dias de processo em Lodebar. Talvez você esteja nos dias de processo em Far, Far Away. Mas o Senhor sabe o seu endereço. Ele sabe onde te buscar. E Ele soube onde me buscar quando eu pensava que nunca ia ser um diácono. Ele soube me buscar quando eu pensava que nunca poderia ser um presbítero. Ele soube me buscar quando eu pensei que nunca eu seria um pastor. Ele sabe onde você está. E é Ele, o Espírito Santo, quem nomeia, é Ele quem escolhe, é Ele quem capacita, é Ele quem envia os crentes para o desempenho de obras específicas. Obras específicas. Deus te levantou para obras específicas. Ele não te levantou para qualquer coisa. Cada um de nós que está aqui dentro deste lugar, nessa noite, e cada um de vocês que vão ouvir essa mensagem, nós sabemos que Deus nos levantou para alguma coisa específica. Há um mover dentro de nós que diz, não é só isso, não é só até aqui, há muito mais que isso. Porque o Espírito nos levantou para obras específicas. Atos 13, 2 e 4 vai dizer para nós, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, olha o ambiente que o Espírito Santo levanta crente para trabalhar na obra. Olha o ambiente, vou repetir, que o Espírito Santo levanta crente para trabalhar na obra. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Não é enquanto fazia uma reunião para descobrir eu nem sei falar mais os nomes agora para vocês, mas, por exemplo, ninguém vai fazer o enneagrama aqui do Diego para ver se ele pode ser enviado para uma obra. Ninguém vai fazer as pesquisas qualitativas do Moisés para ver se o temperamento psicológico dele é psicopata ou é outra coisa. É no ambiente da adoração e do jejum que o texto vai dizer, disse o Espírito Santo. Quem disse? O presidente da obra? Quem disse? O apóstolo? Quem disse? O maioral dos presbíteros? Quem disse? O Espírito Santo. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem chama? O Espírito Santo. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo. Enviados por quem? Pela missão Desafio? Enviados pela Igreja O Brasil para Cristo de Bragança Paulista? Pela Regional Mandaqui Bragantina? Enviados pelo Abapai? Enviados pelas outras lá que vocês passaram? Não. Enviados por quem? Espírito Santo. Enviado por Henrique Carvalho? Espírito Santo. Espírito Santo. Diga aí para o seu irmão, Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. Enviado para fazer um trabalho e ganhar dinheiro? Espírito Santo. Espírito Santo. Desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Mateus 9,38, o Senhor diz para nós, para quem é que nós pedimos para Deus levantar um obreiro? Para quem é que nós pedimos para Deus fazer um negócio? Pastor Joel, ou Pastor Emerson, me ajuda aqui. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara. Quem é o Senhor da Seara? Quem é o executivo da obra? É o Espírito Santo. Atos 20, 28.
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Quem é que coloca um homem aqui? É o Espírito Santo. Para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Agora que ele colocou essas pessoas, separou essas pessoas, agora está de boa. Agora eu escolho o que eu vou pregar, agora eu escolho o que eu vou fazer, agora eu escolho as temáticas mensais, agora eu escolho que palavra que eu acho legal para pregar para vocês e está tudo certo. Está tudo certo? Não, está tudo errado, porque também é o Espírito Santo quem dirige e ilumina os pregadores sobre onde e o que devem ministrar. Meu Deus! Tem muita coisa fora do lugar por aí, não tem não, meus irmãos? Então nós vamos olhar aqui, vamos enxergar especificamente aqui num texto conhecido bastante nós, de Atos 16, 6 a 10, que diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Tem lugar que a gente vai querer pregar e o Espírito Santo vai dizer: não, você sabia disso? Tem momento que a gente vai querer pregar e o Espírito Santo vai falar assim: não, não é a hora. Ele sabe a hora, se submeta. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Ué, quero fazer a obra, Senhor. Eu quero ir, eis-me aqui. Mas o Espírito Santo está dizendo: não. Espera o sonho, espera a palavra, espera a direção. Então contornaram a Mísia, desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Mirela, você está compreendendo? Eu fico grato e feliz que se a Mirela está compreendendo, com esse sorriso no rosto, os demais aqui tinha que estar já nadando de braçada. Queridos, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21, nós precisamos ser sensíveis. Eu não tenho que ficar aqui contando a minha historinha, a minha jornadinha. Porque essa semana, porque eu tenho que vir aqui e falar: o Espírito Santo está fazendo. Pode até incluir a minha história na semana, desde que tenha sido o Espírito Santo que fez. Pode até incluir minha jornada, a minha história, desde que o Espírito Santo esteja fazendo. Mas nós estamos aqui para ensinar, para mostrar para essa nação que existe um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que é poder para batizar, que é poder para curar, que é poder para transformar, aleluia. Então fale da parte de Deus, e impelido pelo Espírito, não fale nada de você, fique quieto. Mas quando o Espírito Santo te tomar, abra a boca, aí sim, anda, fale e não te cales. Fale e não te cales. Aleluia. Atos 1:16, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Quem estava dizendo as palavras proféticas lá no Antigo Testamento? Quem estava usando a boca de Davi? O Espírito Santo. O que mais mostra que o Espírito Santo é Deus? A comunhão que ele tem com o Pai e com o Filho. No batismo, Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade presente. Depois nós vemos isso, Mateus 3:16, 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Ele está presente, ele está presente, ele está agindo. O Espírito Santo está presente na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:14.
O Espírito Santo está presente no cuidado das igrejas. Apocalipse 1, 4 e 5. João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. É uma revelação do Espírito Santo. 7 espíritos, perfeição. O Espírito perfeito, o Espírito completo. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quem está cuidando da igreja? Quem é o dono da igreja? Quem pagou o preço pela igreja? Jesus. Quem que cuida? Deus. Por meio de quem? Espírito Santo. Os nomes dele testificam que ele é Deus. Primeiro como Consolador e Conselheiro. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. João 14, 16. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 15, 26, quando vier o Conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. João 16, 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quem é o Conselheiro? É o Paracleto. O que significa Paracleto? É aquele que foi chamado para ficar ao lado com o propósito de ajudá-lo, não pela recompensa ou remuneração, mas por amor e consideração. Você tem um amigo que te ama. Você tem um amigo que está ao seu lado para te fortalecer no cumprimento do propósito. Aleluia! Aleluia! A palavra diz que ele é o Espírito de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele é o executivo da divindade. Ele opera tanto na esfera física quanto na moral e espiritual. Ele está. Diga aí para o seu irmão, ele está. O Espírito Santo está. O seu nome testifica que ele é Deus, porque ele é o Espírito de Cristo. Romanos 8:9, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É graças a ele que a vida de Cristo se torna a nossa vida em Cristo, aleluia. Meus irmãos, nós podemos ir muito além, nós temos o poder criador, nós temos a autoridade, nós temos a força, nós temos a vida, porque ele não é só uma energia. Muitos pensam que o Espírito Santo é uma energia da vigília da noite, da vigília pentecostal. E aí eu chego lá, dobro o joelho uma hora, eu canto outra hora, aí de repente eu boto o dedo na tomadinha e... Ai, não vire meme isso, por favor. Não vire meme. Eu determino. Felipe, não transforme isso em meme. Senão o Espírito Santo vai te pegar. Meus irmãos, ele é o Espírito Santo. Atos 2:27, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Nós precisamos de um Salvador. E aí, queridos, primeiro para fazer alguma coisa por nós, e segundo para fazer alguma coisa em nós. Na cruz, Jesus morreu por nós, e através do Espírito, ele habita em nós, moldando-nos segundo o seu caráter. Aleluia. Esse é o alvo. Caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Ele é o Espírito da promessa. Vocês creem? Ele é o Espírito da promessa. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é assim chamado porque ele foi prometido ser enviado até nós. E ele veio. E ele está. Você tem noção do que você pode viver aqui e agora? Você tem noção de como você pode sair daqui impactado pela presença do Espírito Santo, porque Jesus disse que mandaria ele, e ele veio. Aleluia. Aleluia. Ezequiel 36:27 diz, porém o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quem tem o Espírito Santo anda no caminho de Deus, meus irmãos. Não dá para dizer, eu tenho o Espírito Santo e amo o mundo.
Joel 2,28, depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Aleluia. Lucas 24:49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Gálatas 3,14, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ele é o Espírito da promessa e toda a promessa dita se cumprirá. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele é também o Espírito da verdade. E João 14:17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E ainda João 15:26, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E ainda, João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele lhes anunciará o que está por vir. Você quer a verdade? Ele habita em você. É por isso que você sabe discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Mirela, mas ainda ele é o espírito de poder e de amor. E aí, 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder para testemunhar, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E amor para nos dar segurança. Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Sabe um negócio que eu não gosto de ouvir? É a gente dizendo assim, ai, o Espírito Santo me incomodou. Quem te incomoda é o Satanás, meu irmão. Quem te incomoda é o capiroto. Como que uma presença amável, agradável. Agora sim, troque. É só uma questão de vocabulário. O Espírito Santo me constrangeu. Ai. Porque quando ele entrou com todo o seu amor, ai, eu fiquei zoado. Não é? Mas me incomodou. O que é incômodo? Sai daqui. A gente tem que sentir isso com o Satanás. Estou sentindo incômodo aqui. Show, capeta. Sai, Satanás. Agora, quando o Espírito vem, meus irmãos, porque ele é a presença do amor. Ele é a presença. Não pegou essa, não é? A gente não vai sentir um incômodo do Espírito Santo nesta hora. Sentir a presença gloriosa é a melhor coisa que a gente pode sentir. Bom, meus irmãos, um tempo eu estava meio desconectado, eu estava meio fora e Deus me levou numa conferência, eu fui para aquela conferência, naquela conferência, eu fui para o chão. Pá! E aí uma esfera de amor dominou aquele ambiente. E eu só senti aquela nuvem de glória, assim, eu no chão e aquela nuvem de glória. E o Espírito Santo falando para mim, seja bem-vindo de volta. Eu, meu Deus. E eu só sentindo. E alguém ia lá, quer levantar, sai daqui. Não me incomode. Eu estou aqui constrangido pela presença, aleluia. Eu estou voltando para o meu lugar, aleluia. É isso, queridos. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Mas ele é também o Espírito de sabedoria e de revelação. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Por quê? Porque ele não é só movimento. Ele não é só sentimento, ele não é só xereguedé. Ele é consciência, ele é razão, ele é equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. É assim que caminha o verdadeiro crente. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma. Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E se você tem vivido em um ambiente de morte, se você tem visto uma sociedade de morte, você tem à sua disposição, reconhecendo Jesus como seu Salvador, aquele que também é o Espírito da vida, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Romanos 8:2, João 3:16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10:10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas quem é o Espírito de vida? É o Espírito enviado pelo nosso Senhor. E o Espírito de vida é também o Espírito da graça. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Vocês estão entendendo? Ele é Deus, meus irmãos. O Espírito Santo é Deus. Você não está com vontade de dar um abraço nele, não? Você está com vontade de sentir o cheiro dele, não? Você não está querendo que, ainda que seja para te constranger, ele venha hoje e você começa a dizer, o que fazer quando ele vem aqui? O que dizer? Ah, meu Deus. Ele é o Espírito da glória de Deus. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Vai ficar tudo bem, meus irmãos. Porque a glória está sobre nós. Aleluia. Mas, meus queridos, por fim, e não menos importante, muito bom, ele é o espírito de adoção, Mirela. E aí, Romanos 8,15 diz para nós, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Aleluia. Olha aí como ele nos constrange. Perdido, pecador, desvalido, indigno, mas ele nos adota como filhos e através de quem o Pai faz isso? Através do seu Santo Espírito. Por isso ele é também chamado Espírito de adoção. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Nós não somos largados, nós somos adotados, nós fazemos parte, você pertence à melhor família existente, a família de Deus, a família do céu. Então, assim como Cristo é nossa testemunha no céu, assim o Espírito Santo é na terra, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus, pois ele nos faz participar da natureza divina. Alguém que perguntava para mim, pastor, como eu sei que eu sou salvo? Eu dizia, não sei muito bem te explicar, eu sei te dizer o caminho. Receba Jesus como seu Salvador, e se você recebeu Jesus como seu Salvador, você apenas sabe. Você apenas sabe. Por quê? O Espírito de adoção testifica. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Como assim? Eu sou salvo. Mas como assim você acredita nesse papinho de um homem que morreu na cruz por você? Eu sou salvo. O que ele fez para mim foi suficiente. É acreditar nisso que você chama de historinha. Foi suficiente. Quando eu encontrei essa historinha, essa vida fez sentido para mim. Quando eu ouvi essa historinha, eu tinha 11 anos de idade num culto no lar. Eu olhei para minha mãe e disse, mãe, depois de ter crescido na igreja, eu disse, mãe, eu preciso aceitar Jesus. Ela disse, é bom que você tome sua decisão. E naquele dia eu fui adotado para a família. E na família eu tentei ser filho pródigo. Mas o amor do Pai, pelo Espírito, me constrangeu. E numa noite ele perguntou para mim, o que tu está fazendo aqui, filho? E eu disse, não sei. E então eu olhei para aquele ambiente e disse, é a última vez que eu venho para cá, porque agora eu vou voltar para casa. E em casa eu estou até agora, porque essa presença gloriosa, essa pessoa poderosa, essa unção maravilhosa, opera em mim, através de mim. E eu não quero nunca sair deste lugar e dessa presença. Nessa noite eu digo para você, o Espírito Santo é Deus. Os seus atributos testificam que Ele é Deus. As suas obras testificam que Ele é Deus. A sua comunhão com o Pai testifica que Ele é Deus. Os seus nomes testificam que Ele é Deus.
Por isso nós o adoramos. Por isso nós o reverenciamos. Não negligencie a divindade deste poderoso amigo que está sempre conosco para nos conectar com o Pai e com o Filho, nos fazendo um. Somente se entregue. Se entregue para esse amor, se entregue para essa amizade. O que é isso aí que eles sentem? Só se entregue. Como que alcança isso? Como que fala essas línguas aí que eles falam? Só se entregue. Como que chora desse jeito aí que ele chora? Parece uma manteiga derretida. Só se entregue e você vai descobrir. Como você sabe que você é salvo? Só se entregue e você vai saber. Fique de pé, por favor, meus irmãos, e tome decisões.